Boa noite! Como é bom estarmos aqui mais esta noite de estudo e amparo, juntos nesta vibração de paz. Você já sorriu hoje? O sorriso, a alegria faz muito bem ao nosso coração. Não fique com essa cara emburrada, essa cara triste. Vamos dar um sorriso? Ah, como é bom! Eu sou uma pessoa muito risonha, graças a Deus. E se você não é, pratique o sorriso e você vai ver como a sua vida será mais iluminada. Continuemos com este exercício de praticar o sorriso. Ele é bom para quem está conosco, para a nossa vibração, para que possamos estar em equilíbrio e afastar as tristezas. Então, sorria e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, leitura 65. Tenhamos paz. Tendes paz entre vós. Paulo, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Essa passagem nos faz repensar o quanto que a nossa vida vai e volta, para frente e para trás, se afunda e se eleva de acordo com os sentimentos que carregamos dentro de nós. Você já parou para pensar
Se você tivesse mantido a sua paz, não teria passado por aquele constrangimento ou aquela situação? Você já parou para pensar que, ao elevarmos a nossa voz e gritarmos e esbravejarmos, perdemos a nossa razão e perdemos também a oportunidade de ouvir e saber as verdadeiras intenções do nosso irmão de caminhada que nos fez passar por esse ou aquele constrangimento ou situação? Meus amigos, meus queridos irmãos, estamos aqui aprendendo, somos aprendizes do Evangelho e ele nos serve como lousa todas as noites para nos esclarecer. E as nossas dúvidas, como já falamos aqui, compartilhamos com os nossos amigos de fé nas nossas casas espíritas, os nossos irmãos que comungam conosco nos nossos lares e outros que também estudam a doutrina espírita e com o coração cheio de saberes do nosso querido Evangelho, tem mais facilidade de esclarecer pontos que ainda não temos a visão e não sabemos como agir. Vamos refletir, meus irmãos, que a cada passo dado na nossa vida, depende de nós a verdadeira solução para os nossos problemas. Que a paz traz essa nuvem, essa atmosfera, essa irradiação de benevolência, de aceitação, de pacificação em torno de nós. Apesar de quebrarmos muitas das vezes esse estudo e essa sintonia de paz, devemos voltar e com mais firmeza reconsiderar tudo o que falamos e que pensamos. E através dessa reflexão, compreendermos o lado do nosso amigo e do nosso irmão, para assim nos colocarmos no lugar do outro. E quando nos colocamos no lugar do outro, vemos então todo o sofrimento, todas as angústias que ele passou. E se agora temos certos esclarecimentos, podemos compreender com mais facilidade, lembre-se que não fomos sempre assim. Lembra, há um tempo atrás, que no primeiro esbarrão de um irmão na rua, ou na primeira fechada ao nosso carro, estávamos lá, gritando, falando certas palavras, e que hoje falamos, meu Deus, como eu mudei, como eu não me importo mais com certas coisas, pois não vale a pena. Pois a paz que eu irradio ao meu corpo, a saúde que eu tenho hoje, pois não tenho mais aquelas dores no estômago, dores no meu fígado, aborrecimento, dores de cabeça, o meu sonho, na hora de dormir, o meu sonho é mais tranquilo, pois eu preservo a minha paz. Eu não levo mais para casa essas aflições do meu dia a dia, pois estou mais sereno, mais compreensivo. Então, vamos refletir nesta paz que devemos nutrir dentro de nós e prossigamos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça.
Agradeço principalmente a ajuda dos nossos colaboradores nessas chuvas que se passaram, que na Ilha do Governador fez um estrago. E a nossa casa aqui na Paulo de Tarso foi muito atingida. Mas graças à boa vontade, ao carinho dos nossos colaboradores, a casa foi socorrida e muitas das coisas pudemos salvar. E com a ajuda dos nossos queridos amigos, pudemos deixar a casa de novo em ordem. E assim agradecer a esses amigos que saem de suas casas e nos envolvem com todo o seu carinho e ajuda. Muito obrigada. Poder ajudar sempre, todas as vezes que somos chamados, e fazer a caridade ao nosso próximo, como diz na oração de São Francisco, é maravilhoso. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E como é maravilhoso poder ajudar, não é, gente? Como é maravilhoso podermos estar junto daqueles que precisam de nós e termos condições de ajudar com uma palavra amiga, um abraço, arregaçar as mangas, botar a mão à obra. Muito bom. E o mês de agosto chegou e com ele também está chegando o nosso dia, o nosso encontro, marcado no dia 17, o nosso almoço fraterno. Agradecemos desde agora a vocês que estão se preparando para vir à nossa casa e mais do que nunca, depois dessas chuvas, agradecemos muito a ajuda de vocês colaborando com esse almoço festivo, assistindo ao nosso show, comendo a nossa feijoada, as panquecas, o empadão, doces, participando do nosso bingo, o nosso cafezinho, com a nossa convidada especial, a nossa palestrante, Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembrando que a palestra será às 11 horas. Não percam a palestra, cheguem cedo. E meio-dia começa o nosso almoço. O nosso almoço não há reserva de mesa, e sim a ordem de chegada. De acordo com que as pessoas foram chegando, elas já vão se dispondo nas nossas mesas, ok? Agradeço a ajuda também dos nossos colaboradores, contribuindo com o 13º dos nossos funcionários, que logo, logo estará chegando, e sem a ajuda de vocês, não seria possível honrar com essa contribuição. E mais uma vez, o nosso obrigado. Agradecemos o carinho, as orações que fortalecem a casa, a ajuda de vocês com o bazar, que devido às chuvas também muita coisa foi perdida, pois as águas invadiram o nosso bazar e tivemos que jogar muita coisa fora, infelizmente. Mas também podemos salvar outras tantas. E, mais uma vez, precisamos da ajuda de vocês com as roupas, sapatos, objetos para casa, assim como cama, mesa, banho, e móveis, sofás, as camas de solteiro e poltronas. Agradecemos todo o carinho e visita que vocês fazem às nossas vovós, aos nossos ouvintes que trazem sempre aqui um abraço, que saem de suas casas para lerem histórias, conversar, trazer aquele lanche gostoso. Como é bom o carinho, este abraço, este momento de paz e de alegria aqui na casa. Gratidão nessa ajuda de todos vocês. Agora chegou o nosso momento especial,
Vamos então aos nossos aniversariantes de agosto. Parabéns para Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do nosso bazar. Parabéns. Ismênia Martins Campos. Esse mês de agosto eu também faço aniversário. Luz Marina Salcedo Rodrigues. Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues. Flávia Gomes de Souza Paiva. Natália Virgínia Bizarello dos Santos. Álvaro Tomás Clementino. Marina Fernandes de Magalhães. André Luiz Moreira de Barros. Leonardo José Correia Pinto. Carla Campos de Oliveira. Parabéns, muita alegria e felicidade. Norma Barbosa Lins. Bianca Perrota Lobato de Magalhães. Gelda Fernandes. Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues. Lindalva dos Santos Queiroz. Parabéns! Não falei seu nome? E você faz aniversário também em agosto? O meu abraço, parabéns, muita saúde, felicidades, comemore, compre um bolo, nem que seja pequenininho, pois lembre-se, mais um ano de nós aqui na Terra, tentando cada vez mais fazer o nosso melhor. Nós que somos aniversariantes de agosto, o nosso abraço, parabéns! E agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, tão necessário ao nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos ouvintes que trazem aqui na casa o nosso alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, massinha, aquele macarrão da sopinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, desinfetante, cloro, água sanitária. Caprichem no sabão em pó, pois aqui são 30 idosas e haja sabão para tanta roupa de cama e banho, e as roupinhas também, que ficam sempre cheirosas. O sabão em barra. E se você não pode trazer aqui na casa esses itens, agradecemos a sua ajuda no Banco do Brasil, conta corrente, agência. Anotem, por favor, 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não? Anote aí o nosso CNPJ 34022 756 0000153. Você gostaria de passar aqui e dar um beijo na nossa vovó? Anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é das 3 às 5 horas da tarde. Ah, você gostaria de levar lá na cidade a sua contribuição? Então, anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o telefone: 3190 3873. Lembrando, se você não conseguir por esse telefone, pode ligar também aqui para Paulo de Tarso. Anote, por favor, 2462 5176. A Simone estará na 13 de maio, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse telefone pode anotar o nome da prece. Se você preferir mandar o nome para a prece por e-mail, anote, por favor,
nome para a prece @acepaulodetarso.org. E se caso você deseja nos escrever para falar como a rádio chega à sua casa e como a programação tem feito bem à sua vida, agradecemos o contato para assim podermos fazer sempre melhor para que a programação chegue cada vez com mais carinho à sua casa. Anote, por favor, o nosso e-mail de bate-papo, contato@acepaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos,
para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do Teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do Teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas instruções dos Espíritos, estamos aqui no seu item 11. A beneficência, que nos traz primeiramente uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. Nosso irmão diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesmo, e se dissipa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter única preocupação tornar felizes os outros,
Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterram nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide ao socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus irmãos bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte o reclame. Quanto bem a fazer! Ora, não vos queixais, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bens, doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Então, o nosso irmão está nos propondo aqui exatamente isso. Nós temos que usar a caridade como a chave que nos abre uma vida para uma vida mais feliz, mais tranquila. Como diz aqui, os momentos de felicidade que ele teve na Terra foi quando eventualmente ele estava praticando a caridade. E eu que falo sempre, não há felicidade maior que a gente sinta de que quando a gente faz um bem a uma pessoa, seja que tipo de bem for, econômico, material, moral, qualquer coisa que a gente faça de bem aos outros, automaticamente a gente se sente muito bem, a gente se sente feliz quando vê o rosto de satisfação da pessoa a quem a gente, de certa forma, ajudou. Então é o que ele está dizendo. Nós temos que prestar atenção nisso e se formos atentos, vamos ver que esses momentos nos tornam felizes. E se isso acontece mesmo, vamos fazer por onde que esses momentos se repitam, se prossigam sempre. Aí sim, nós estaremos com mais momentos felizes na nossa vida do que momentos menos felizes. Essa é a grande ideia. Como diz o nosso tema, fora da caridade não há salvação. É isso, irmãos. Temos que praticar a caridade independentemente de com quem, quando e onde quer que estejamos. Por hora ficaremos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Agora a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 152. Descansar. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto,
e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre se dirigisse à multidão, exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim repousai um pouco. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Edinaldo França do Nascimento, Rosileide Guimarães Ferreira, Edviges Campos, Robson Camargo, Marli Paiva Nascimento, Ruth Moutinho Queiroga Chometon, Marinês Quiroga Chometon, Ruiz Quiroga Chometon, Rogério Quiroga Chometon, Orlando Rodrigues, Mainara Stephanie Salcedo Rodrigues, Laisa Janaína Salcedo Rodrigues. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Maria Leci Reis Ferreira, Ney Cabral Ferreira, Domingos Bispo dos Santos, Maria da Glória das Virgens, Antônio Ferreira Bonfim, Vicente Ferreira Bonfim, Etelárnia Barros da Silva, Argel Rabelo, Maria do Carmo Rebelo de Carvalho, Elias Gomes da Silva, Maria do Carmo de Aquino, Marta Gomes da Silva, Ana Maria Gomes de Souza, Sônia de Souza Batista,
Arlete Soares da Costa, Ana Cristina Cabral Ferreira, Elarra Pigatti. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, aqueles que fogem do convívio social e abominam o mundo a pretexto de conquistarem a santidade, certamente não ponderaram o exemplo do próprio Cristo, em nome de quem endossam a vaidade e o orgulho, o egoísmo e a deserção, descendo gloriosamente do céu à terra. Não recusa o Senhor o contato da estrebaria que lhe serve de berço. Na infância, em Nazaré, não despreza a oficina singela em que se prepara à frente da luta. Sua primeira manifestação messiânica surge comovedora numa festa de casamento, quando consagra em Caná a pureza serena da alegria familiar. Para companheiros de apostolado, não hesita aceitar homens rudes do campo e da pesca, sem qualquer preconceito religioso, humanamente considerado. Desejando exalçar a missão da mulher, não vacila em estender mãos amigas à Madalena, reconhecidamente dominada por 7 gênios sombrios. Intentando esclarecer quanto à correta administração da fortuna terrestre, não se furta à companhia de Zaqueu, homem considerado à margem da fé. Por ser puro, não se subtrai à presença dos cegos e dos leprosos, dos paralíticos e dos alienados mentais, cujas chagas e dores toca e alivia. Porque Judas fosse inclinado a conchavos políticos, não o expulsa da assembleia dos discípulos mais queridos e suporta com paciência a ilusão de que é vítima o apóstolo desditoso. E, por último, como se quisesse ensinar-nos que a virtude do bem é sanar o mal e que a glória da luz é extinguir as trevas, aceita a morte física da ignomínia entre 2 ladrões. Meu companheiro de todas as tardes, com a desculpa de comunhão com o Senhor, não te ausentes do mundo, abençoado por sua presença divina, porque a terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição, habilitando-nos generosa para a ascensão divina ao seio augusto de Deus, nosso Supremo Senhor e Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz
àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.